olha para a idade. Olha para Jesus. Ele renova. Ele renova nossas forças. A cada manhã que você levanta, você começa a dizer: Pai, não desisto de mim. Eu não desisto dele. E você não vai desistir dele. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Uma nova unção. Não se preocupe. Graça e paz, igreja. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa tarde maravilhosa, Pai. Obrigado, Pai. Nós honramos a vida dos teus filhos, Pai. Obrigado, pastor, por essa oportunidade de estar aqui presente. Eu sei que muita gente já passou por aqui e ainda vai passar. E vocês precisam desejar, não só isso aqui, mas aonde você chegar. Porque eu prego dizendo que o meu púlpito é onde eu estou. Eu prego em mercado, eu prego em qualquer lugar que eu estou. Eu tenho palavra para dizer, porque Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Pode ficar tranquilo. Eu tenho 93 anos. E Deus não desistiu de mim. Porque eu não desisti dele. E por isso que eu estou aqui. E a minha Bíblia ficou até ali. Vem aqui. Não, me dá agenda. Anotar, eu anoto. Muito bom. É um novo tempo para vocês. E eu declaro, você vai ficar no teclado, viu? Eu declaro na vida de vocês um novo tempo. Eu amo louvor. Porque eu, quando tinha 5 anos de idade, vocês podem sentar, viu? Eu tinha 5 anos de idade, meu pai perdeu tudo numa enchente. E a gente ficou sem nada, só com a roupa do corpo. E muitas crianças no interior. Eu não sou daqui de Recife. Eu nasci no Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro com uns 12 anos. Morei em Brasília 30 e tantos anos, porque eu sou missionário, viu? Sou missionário em qualquer lugar que o Senhor mandar, eu vou.
Então, eu amo o departamento infantil. Vocês podem sentar, viu? Só fica o teclado, por enquanto. E tinha uma senhora bem de idade que evangelizava minha mãe. Eu vou contar isso para vocês verem o que é o que uma criança escuta quando ela é pequena e o resultado disso tudo do que ela escuta a palavra quando ela é pequena. O cuidado que vocês têm que ter com o departamento infantil, principalmente hoje, o que está acontecendo com as crianças. Porque eu tenho 10 bisnetos, eu tenho bisneta já com 20 e tantos anos, que já é até advogada. Então, eu ouvi aquela palavra, mas não tinha, minha mãe não era crente. Não tinha ninguém crente na família. Aliás, tem pouquíssimo ainda, mas eu creio em nome de Jesus, porque o Senhor já me mostrou todos salvos. E eu posso não ver aqui, mas eu vou ver lá, porque eu estava tudo de branco. Então, significa que é lá, né? Mas vou aguardar. Mas eu quero contar isso aí, o que um departamento infantil, como uma criança cresce e ela não esquece do que ela aprendeu com 5 anos de idade. E eu ficava, aquela senhora cantava, era um louvor que é da harpa. Eu não conheço nenhum louvor da harpa. Mas ela, não sei cantar, porque eu não tenho a harpa, mas ela cantava aquele louvor e passou, né? E eu me desviei mesmo, fiquei adulta, né? Cresci, nunca fui para a igreja, mamãe não deixava ir, nem ia. E quando eu me envolvi no espiritismo, com 19 anos, kardecista, com 23 anos umbanda e 32 anos aos 61 anos de idade no candomblé. Eu servi o cão com 41 anos de idade. Pode quem quiser escutar, agora eu falo mesmo. E hoje em dia eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então, mas quando eu aceitei Jesus com 62 anos de idade, eu tenho um filho especial. E meu marido comprou um cantor cristão para mim. Para quem não conhece nem a Bíblia, nem a palavra, vê um cantor cristão com um livro com 500 tantos hinos. E meu filho chegou e falou que ia gravar aquele CD da música. E eu não dava atenção. E quando eu comecei, ele falou, eu estou falando com você. E eu comecei a ler a letra e veio o louvor. Depois de 56 anos que passaram, eu que escutei uma palavra com 5 anos de idade, com 56 anos se passaram, eu ouvi aquela palavra. O louvor, e eu me lembrei do nome da mulher, da senhora que evangelizava. Então, eu quero dizer para vocês essa tarde, que vocês cuidem dos seus filhos, dos seus netos. Eu não ia falar isso não, mas eu quis contar isso aí, porque é muito importante despertar a igreja para o que está acontecendo e vocês cuidar do que Deus deu para vocês. Amém? Agora, eu vou falar hoje sobre fé. Eu anotei aqui, mas eu sou muito, assim, livre, entendeu? Para o Espírito Santo fluir. E o que ele quiser fazer aqui, eu sei que ele vai fazer, porque todo lugar, então, eu vou deixar livre para ele. A unção está presente, eu sei que está. Eu sei que Deus sabe o que vocês querem, do que vocês estão precisando. Vocês estão precisando mais de fé, mais de palavras sair da sua boca. Porque eu digo assim, eu tenho uma boca. Eu chego nas igrejas e digo, eu tenho uma boca para falar palavras proféticas, palavras de fé que vai funcionar na minha vida e funciona. Está aqui Jaqueline e Mona Lisa que estão comigo. Jaqueline está, a gente é minha filha, viu? Que a gente está desde 2004 juntas e misturadas, fazendo presídio, fazendo obra. Então, elas são minhas testemunhas. Então, é o que você disser, o que você falar, vai acontecer. Eu garanto isso aqui na palavra. Amém? Aleluia.
Ora, blache, que rablaçou. Eu queria que a mídia botasse em Mateus 8,5, por favor. É sobre o centurião. Está ali. A gente que prega a fé, porque eu amo pregar a fé, porque eu vivo pela fé. Diz, eu vivo pela fé. Depois eu vou sair daqui e andar aí, viu? Mas aquele centurião, quando ele foi falar com Jesus, ele foi pedir Jesus para ir lá para curar o servo dele. Olha só, aonde que está escrito aqui? Aí, né? Ah, lá. É só lá. Então, eu nem abri aqui, porque a gente já lê, já sabe até... Não é saber de cor, é porque a gente lê a palavra. Então, para falar sobre fé, eu amo falar sobre o centurião também. Porque o centurião queria que Jesus fosse na casa dele. Está lá no 8,5, né? Que vocês estão vendo aí, mas vocês vão ouvir. Mas o que o centurião disse para Jesus? Manda uma palavra. Manda uma palavra que meu servo será curado. Tem coisa que você não vai precisar ir. Porque você tem uma boca. Diz, eu tenho uma boca. Eu tenho uma boca que declaro fé. E ela vai funcionar. E eu chamo a existência pela minha boca. E ela vai funcionar. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu vivo. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu não vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo naquilo que eu creio. Então Jesus ficou tão admirado. Eu nem abri lá, viu? Jesus ficou tão admirado que ele lá no 13, eu até noto muito, né? Porque lá no 13 ele diz assim, no 10. Nem o que diz o 10? Vai. Vai. Aí que ele disse, vai. A tua fé. Vocês notam que a mulher do fluxo de sangue, eu estou falando sobre fé. Eu sei que vocês têm fé. Mas o que eu estou falando hoje aqui vai gerar uma fé maior dentro de vocês. Vocês pensam assim, se aquela mulher de 93 anos entra num presídio, que o meu ia, agora não estou indo no Aníbal mais, que agora dividiu, eram 4.000 e tantos homens. Meu marido me deixava na porta de lá, muitas vezes eu entrei sozinha. As meninas foram comigo. Tem um pastor que ia comigo também, mas muitas vezes eu ia sozinha e nunca tive medo. Sabe por quê? Porque eu declaro. Eu vou e não vai acontecer nada. Amém? Então, mas aí Jesus falou assim, acho que é no 13, vê no 13. Nem Israel. Não é no 13? Nunca vi tanta fé. Então, por que Jesus falou aquilo? Para pensar. A mulher do fluxo de sangue. Ela disse, se eu tocar. Hoje é noite. Vocês não precisam mais tocar na veste de Jesus. Que aquela mulher nem nascida de novo era igual vocês. Que todo mundo aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão todo mundo. Tem alguém que não aceitou ainda? Se não tiver hoje, vai aceitar. Porque Jesus me salvou. Ele me salvou. E eu aceitei Jesus, não foi dentro de uma igreja não, foi dentro de uma escola, num grito, porque eu tive uma visão aberta. E eu gritei que eu queria aquele Jesus. Então você precisa ter essa fé para poder avançar, para você crescer em tudo na sua vida, em tudo. Mas eu anotei aqui, o que é fé? Eu peguei isso aqui no dicionário Almeida.
Eu sei que lá em Hebreus diz que a fé é a certeza, mas eu gosto em Hebreu, no dicionário, que eu li assim: fé, confiança em Deus e na sua palavra. E lá em Hebreus ele diz que fé é a certeza daquilo que você ainda não está vendo. Você não viu a fé, mas através da sua boca, a fé vai gerar dentro de você. Ela vai gerar, ela vai crescer dentro de você. Amém? Eu trouxe alguma coisa aqui. Fé caracteriza confiança em Deus e na sua palavra, que está em Hebreus também 7. Está em Hebreus 7. Quando Deus falou com Noé, para ele fazer a embarcação, tinha água? Tinha rio? Tinha não. Mas ele creu e fez. Eu quero, nessa noite, que vocês vão sair daqui, porque o culto está começando agora, mas que vocês vão, dentro de vocês, vai sair uma convicção tão grande que ela funciona, que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus falou vai acontecer. Eu anoto, né? Mas é porque eu tenho umas coisas aqui. Fé, confessar a fé, cria realidade. Você cria fé, cria uma realidade através do que você vai falar. Através do que você fala, porque o pensamento vem, em mim também vem. Vem pensamento mau e pensamento bom, mas eu fico com pensamento bom. Amém? Então, fé é isso aí. Jesus deixou bem claro: fé no Espírito que habita em nós, fé na palavra. E essa fé, ela funciona quando você fala e quando você age. Às vezes você não tem nada, mas você começa a declarar. Eu, quando fazia o rema, em 88, em 98 e 99 eu fiz o rema, né? E tinha uma irmã que ela declarou que ela queria uma máquina de lavar roupa, não tinha dinheiro. Ela arrumou um lugar, fez a instalação e orava todo dia. Um dia o caminhão chegou na porta dela. O caminhão chegou e só vinha me entregar a máquina. Aí ela virou e falou assim: uma máquina de lavar roupa? Eu não comprei. Aí os homens falaram assim: é a senhora fulano de tal? Sou. Aí quando ela recebeu a máquina, ela começou a orar em língua, porque a unção pegou. Aí disse que o motorista falou assim: rapaz, é o mesmo cara que comprou a máquina lá na loja, orava do jeito da mulher lá. Sabe para que isso? Gera fé o que você quer lá dentro da sua casa. Se é na despensa, se é roupa, se é o que você quer. Você precisa criar isso aí dentro de você. Você cria quando você fala. Amém? Mas eu vou ter umas palavras aqui que vocês vão confessar hoje. E eu não trouxe as coisas bem para confessar. Porque 4 vezes está escrito a fé. E a gente já sabe disso, né? Vocês fizeram rema? Quem fez rema? Tem quem não fez, vai fazer. Deixa Deus fazer. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para aqueles que crerem. Está lá em Romanos 1,16. É muito bom você pregar essa palavra, você confiar nessa palavra. Fé é a certeza. Mas vocês podiam fazer uma confissão agora. Quando eu falo muito eu. Por exemplo, eu creio.
Então você precisa colocar a mão em você e dizer: eu creio. Eu falo. Eu tenho. E vai acontecer o que Deus falou. Porque lá em 2 Coríntios 4:13, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E sem falar em saúde divina que eu tenho no meu corpo. Você precisa declarar isso aí no seu corpo. Tudo você tem que falar a palavra. Tudo você tem que dizer a palavra. Você precisa criar realidade assim, ó, coisa que não tem, você vai criar. Descer. Lá em Pastor Cleone não tem coisa, todo mundo pregando pela coisa, né? Porque tem uma unção. Deus quer fazer coisas grandes. E quer que você pare de dizer que não vai dar certo. Porque Ele está dizendo que já deu. Já nasceu dentro de você, já está dentro. Se já está dentro, vai acontecer. Cheira blase carra blas. Androxo que blamas. Ei, a sora blase que dereixe que marramas. Ai, a sou. Cheio. Eu vou chamar um povo lá na frente, viu? Cheira blas. É o tempo de fazer a vontade dele e não a sua. Pedir sabedoria e revelação. Cheira camas. Para acontecer. Esquece o passado. Esquece. Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Para de pensar que não deu certo, que você abriu um negócio, que você começou a fazer, que o casamento não deu certo, que você pensou que ia ser grande e fracassou. Mas no 19 ele diz assim: eis que faço coisas novas. Eu faço coisas novas hoje. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu faço um rio para você passar. Para você passar, para você atravessar. Não está no tempo ainda de parar. Cheira blá seque radrão do sul. Cheira blá blá secadaraia sou. Cheira ramas. Cheira blá mamá. Vamos passear comigo. Cheira blá babás. Cura se manifestando. Não parou, não. Não é para você parar. Não chegou o tempo. Cheira babachê. Droxo como arrabás. Está te fortalecendo hoje. Está te dando força. O que você perdeu, esquece. Acabou. Ele diz: filha, eu faço coisas novas. Você não está vendo. Você não está vendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por você. Eu estou fazendo com você. Eu estou dentro de você. Xerabás. Droxerebás. Esqueceu daquele tempo. Acabou. Esquece. Esquece. Esqueceu. Acabou. O Senhor está dizendo: eis que faço coisa nova. Eu renovo as suas forças. Eu te dou sabedoria. Fala que para de falar que é pouco. Fala que é pouco, não. Fala que é muito.
Ele te quer. Ele veio por você. Ele foi na cruz por você. Cheira. Nunca mais você vai dizer que é pouco. Você vai dizer que você é forte. Você vai dizer que você pode. Você vai dizer que você tem força. Que o dinheiro não vai faltar. Não vai faltar. O Senhor quer te abraçar nessa tarde. Mas Ele quer que você abrace o povo. Ele quer que você chegue perto das pessoas e dizer que Deus é bom. E que Ele cuida de você. E que Jesus foi na cruz por você também. Chegou o tempo. Não é tempo de você parar. É tempo de você continuar dando palavra para as pessoas. Palavra de ânimo. E dizer, não, filha. Chegar a aconselhar as pessoas. Cheira, abraço. Recebeu o abraço. Viu como é bom servir ao Senhor? Viu como é bom? Cura se manifestando no seu corpo. Cura se manifestando no seu corpo. Cura se manifestando no seu corpo. Cheira, cuida, gente. Cadê a minha? Tem que cuidar. Cadê os diáconos? Não pode descuidar não, minha filha. Que tem muita coisa para fazer. Acabou. Diz comigo, acabou hoje. Fala. Acabou hoje. Alegria. Você precisa rir. Você precisa voltar a sorrir. A Bíblia diz que Jesus se movia de compaixão. Ele se movia de compaixão. Acabou. Acabou. Não pensa na morte não, viu? Pensa na vida. Pensa na vida. Pensa na vida. Não pensa no que não deu certo não. Pensa na vida. Oh, Pai, obrigado, Pai. Oh. Dá um abraço nela aqui, Adriana. Adriana. É filha, é? É filha? Abraça ela aqui, Adriana. Recebe o abraço de Adriana também. Vem você. Ele faz. Ele faz. É tudo que sai da nossa boca. Deixa aqui um pouquinho. Deixa ela aqui. Jesus se movia de compaixão. Ele amava falar com as pessoas. Ele cuidava das ovelhas. Acabou. Cuida dela. Tem quantos anos? Pois é. Então, se olhar para mim e dizer assim, aquela ali tem 93 anos, não desistiu. E você também não vai desistir, viu? Vai desistir não, porque Jesus te ama. Tá bom? A unção atrai. O amor atrai. O amor constrange.
O Evangelho é poder de Deus e é amor. Amor por vidas. O que eu mais gosto de fazer é ir onde ninguém quer ir. O culto é seu hoje. Quer ficar sentado aqui um pouquinho, aqui na frente? Mas pode chorar, eu também já chorei muito. No dia que eu aceitei Jesus, eu chorei tanto. Fica assim do lado. Eu chorei porque eu tive vergonha de Deus. Eu confesso a vocês que eu me senti como Adão, quando se escondeu de Deus. E hoje é uma tarde assim de fé, mas de compaixão, para vocês relembrar o que Jesus passou, o que Ele passou, e Ele levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores, e pelas pisaduras dEle nós somos sarados. A Bíblia diz lá em Isaías que certamente Ele levou, certamente, e certamente é uma certeza que nós temos, que Jesus cuida de nós. Aí vocês pensam assim, aquela mulher muita gente fala, até as mulheres, esposas de pastor mesmo, falam assim, meu Deus, parece que ela não cansa. Porque Deus renova minhas forças todos os dias. Porque eu tenho muito ainda para fazer e eu creio. Eu vou amar muito o povo ainda. Eu creio no amor que está na minha vida para amar as pessoas. Para as pessoas não ficarem na mesma situação. Eu chegar e dizer, você tem uma boca, você pode falar, você pode dizer o que você quer. Coisa linda. Jesus está contemplando isso. E o Espírito Santo está cuidando dela. Não tenha medo de nada, filha. O Senhor está cuidando de você, viu? Não pensa nada de morte, nada. Eu não penso em nada. A hora que Ele quiser me levar, eu estou pronta. Amém? Tá bom? Mas não precisa pensar não, porque você tem coisa para fazer, viu? Uma neta linda, cuidando de você. Amém? Viu como é bom? Vocês pensaram que era um pregador, aquele. Não, meu filho, é Jesus em nós. É a esperança da glória. É a esperança da glória. Jesus começa a dizer que você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que você tem autoridade, que você tem unção para resolver qualquer coisa. Amém? Aleluia, aleluia. Já está bem? Já está bem? Já está bem? Está vendo como é que fica mais forte? Hein? Eu estou vendo que você está forte igual eu. Eu sou forte. Sabe o que é isso? É a ousadia que Ele nos dá. É a ousadia. Se você tem Jesus, então você não precisa ter medo de nada. Agora, só o que você fala que precisa mudar. Não tem, eu não posso. Não se sente velha. Eu não me sinto. Eu que faço a minha roupa, viu? Eu compro, mas minha filha, costuro, faço tudo ainda. Oxe, mas não tem, elas me conhecem. Daí os testemunhos. Testemunho é assim, você ontem falando lá foi quem que falou sobre a intimidade? Não, foi pastor Edgley, que pregou quinta-feira. Eu sou de Boa Viagem, pastor Edgley, tá bom? E pastor Edgley pegou que você conhece as pessoas pela intimidade. Eu ainda falei com Claudinha, assim é no casamento, eu vou falar para os casais, viu? Quando a gente namora, eu sou viúva 2 vezes. E agora, é lógico, né, que eu não vou casar mais, né? Casei quando era mais nova, agora acabou, né? Agora é eu e Jesus mesmo. Mas no casamento, quando você namora, tudo é bom.
Tudo é novidade. Ah, coisa boa. Aí depois que casa, vem realmente os problemas. Que vem, sabe o que é? Associação. É a intimidade que você vai ter. Dividir a escova de dente, dividir o mesmo banheiro. Eu não sabia que você era assim, não sabia que você era... Começa a botar defeito. Veja para sua esposa e o homem também, e a mulher também. Veja um varão perfeito, começa a dizer, meu marido não era crente, meu marido era alcoólatra. E era um oficial do exército. Bebia de manhã, de tarde, de noite. Eu ia até para as nações, que eu já fui em 11 nações. Eu sou missionário. E o marido aceitava Jesus, quando eu via, estava lá ele de novo. Mas sabe o que aconteceu? Aceitou Jesus, né? Aceitava muitas vezes, mas no final, realmente, ele se arrependeu. Mas eu falo para as mulheres e para os homens, nessa tarde, veja no seu marido, ou o marido vê na sua esposa, o que ela tem de bom. Porque chega perto de mim e fala, eu não aguento mais. Não aguento o quê? Ele não tem nada de bom? Será que não tem nada de bom? Não é assim? A gente tem que olhar o lado bom das pessoas. O que meu marido tinha de bom? Era uma maravilha. Supridor. A Jaqueline conheceu ele. As meninas tudo vivia na minha casa. Ia me buscar embriagada. Eu não ficava sem dinheiro na bolsa. Porque de repente ele me buscar na igreja, estava bêbado, eu não ia com ele, tinha que pegar táxi. Eu fui muito envergonhada. Mas meu marido era uma bênção. Aí, o que vocês olham para mim e dizem aí? Vivi com ele 35 anos. Sabe por quê? Eu aprendi, viu, igreja? Eu aprendi a crer no que eu creio na palavra. Eu creio na fé. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus me transformou, porque Ele me transformou. Então, eu criei no lado bom dele. Pronto, quando estava bem. Quando estava bêbado, ia dormir e acabou. Não deixei de viajar porque ele era bom. Ficava com meu filho. Era o pai que o meu filho tinha. Não é filho, mas considerava o pai maravilhoso. Comecei a ver o lado bom dele todinho e amar meu marido. Pronto. Ama seu marido e você ama sua esposa. A partir de hoje, vocês começam a ver, minha esposa é tão maravilhosa. Começa a pedir sabedoria a Deus e dizer, o que a minha esposa... Vê defeito nela, não. Ela engordou, o corpo não está igual, o seu também não está, não. Não é assim? É não? Às vezes está barrigudo também. Tem tanta coisa nele que você vê. Mas começa a amar a si mesmo. E você olha a sua esposa como você olhava antes. Agora se olha no espelho e começa a amar um outro. Esse amor foi derramado no nosso coração. A gente precisa amar os irmãos, amar uns aos outros. E crer nessa palavra que ela funciona. A unção atrai. Sua vida não vai ser a mesma mais. Gente, ficou constrangido, não, mas é assim. Se olha vocês também da idade dela, que já passou muita coisa como eu passei. E Deus, Ele dá uma medida de fé para cada um. Até os discípulos, lá em Lucas diz, até os discípulos, acho que é 17, que Ele diz assim, aumenta-nos a nossa fé, até os discípulos que estavam com Jesus. Eu amo aquela passagem
que quando Jesus tocou, João Batista falava que ele não era digno de desatar a sandália de Jesus. Mas lá em Lucas 7, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, quando Jesus ressuscitou, que os 2 discípulos de João Batista viram, eles foram falar com João Batista que Jesus ressuscitou o morto. João Batista falou: pergunta se é ele mesmo, se é ele ou que vem outro. O que Jesus falou lá? Jesus disse assim: diga a João. Ele não disse eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Não! Ele disse: diga a João que o cego vê, que o surdo ouve, que os aleijados andam. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que você serve. É esse Jesus, cheio de alegria. Esse Jesus que me dá alegria todo dia de levantar e dizer: eu não desisto, porque Ele não desistiu de mim. Embora cheia de defeito, brava, macumbeira, e era brava, Ele não desistiu de mim. Ele não vai desistir de vocês. O chamado é grande. Vem aqui na frente. Era da sequeira, blá, sorou da cheira, dai. Eita, pai, cadê ela? Não, minha filha, vocês têm que ficar juntos. Eita, pai, obrigado, pai. É uma unção a resolver situações. Você tem essa unção. E o Senhor quer vocês dois. Cheira plas. Chicabas. Seredere quemas. Cuidando de famílias. Casais. Uma nova unção. Uma nova unção. Está te dando uma ousadia? Não, pode deixar ela. Uma unção para cuidar de família. Eu declaro na vida de vocês dois acertos, coisas sendo colocadas no lugar, para vocês poderem avançar. Ora, mamás. Cadê ele? Cadê o rapaz? Não, deixa ela. A unção é forte. Você é o cabeça. Mas precisa pedir mais sabedoria. Preparados. Uma nova unção na vida de vocês. Cuidando de família, cuidando de casais. Cheira blabas. Eu declaro, em nome de Jesus, renovo. Nova unção. Conserto. Coisas sendo ajustadas ainda. Sendo preparado. E você fica atento nos sinais. A mulher geralmente recebe o sinal primeiro, porque a mulher se dedica mais. Não começa a criticar. Quando ela falar com você que é algo dentro dela, você começa a se render, começa a se render e buscar mais, porque vai acontecer. Xerabá. Isso. Casais. Eu queria os casais aqui na frente.
Deus vai dar uma chacoalhada hoje em vocês que estão tudo parado. Está tudo parado, sentado. Deixa ela. Manda ela sentar ali. Eu queria essa água aqui. Pega aqui para mim essa água. Só pedir sabedoria. Vai te dar, viu? Nova unção. Que é muito sensível. Fica mais sensível ao Espírito. Mais sensível ao Espírito. Só recebe. Só recebe. Novo tempo. Não tenha medo, porque é grande para vocês fazerem. Cuidar de famílias. Vai ser o exemplo para muitas famílias, de vocês mesmos. Quando vê que vocês estão mudados, que vocês estão diferentes. Existe uma unção disponível para vocês dois. Amém? Água. A igreja não vai ficar do mesmo tamanho, não. Cheira para baixo. Líderes de jovens, unção nova sobre a vida de vocês. Uma nova unção. Jovens, eu declaro na vida de vocês. Jovens, jovens, cheira blasse redreche, droxocoma rabas, cheira blasse, droxe redreche queima rabas. Se preparem, se preparem. Droxorobamamassa, era sura blada ser. Começa a desejar. Compondo músicas, crescendo nas áreas que vocês mais desejam. Uma unção nova. Lá se que redrei, se que mais. Nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Nova unção. Nova unção. Nova unção. Eita, Pai, coisa boa. Olha, tudo jovem. Unção de ensino. Declaro na vida de vocês. Unção de ensino. Fluindo na vida de vocês. Uma unção de ensino. Uma unção de ensino. Uma unção de ensino. Fluindo sobre a vida de vocês. Cheira bravas. Cheira. Fluindo na vida de vocês. Ensinando. Vai começar pelos adolescentes. Dresequeira blababas. Cheira dresequeira. Meu Deus, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Fortalecendo. A vida de vocês não será mais a mesma. Que uma nova unção. Mais sabedoria. Mais sabedoria. Mais sabedoria. Mais sabedoria. Mais sabedoria. Xerebrababás. Chorebrece queimarramás. O tempo não acabou não, viu? Ainda não acabou o seu tempo. Lá se cabas. Trouxe queimarramás. Ei, sou novo tempo. Um renovo.
Para de dizer que o que não deu certo. Está voltando aquilo de novo. Para com o seu pensamento. Coloca a sua mente em linha com a palavra. Começa a ler a palavra mais. Começa a se ver no que você deseja fazer. Endrecer a blada sou. Rei será nova unção. Chegou o tempo. Chegou o tempo. O tempo é esse. Começa a dizer que é hoje. O tempo é hoje. Para acontecer. Deixa eu abraçar. Cheira pra massa. Cheira blablas. Ah, xerehai. Oh, eu sou. Cheira da sou. Tempo bom. Começa a dizer que é hoje. É hoje, pastor. O Senhor não desistiu de você. Pois é. Começa a envolver mais. Começa a pedir mais sabedoria. Começa a ler o livro de Efésios. Pede sabedoria a Ele. Efésios 3:14 diz: por esta causa. Qual a sua causa? O que você tem hoje? Qual a sua causa? Qual a sua causa? O Senhor sabe o que é, mas você precisa. Um novo. Ele está te renovando hoje. Renovo para vocês dois. Cheira para baixo. Cheira que eu sou. Trouxe como a rabaça. Ei, eu sou. Deixe que marramassa. Ei, sererai. Trouxe orelha, será blai. Ei, da nosso como a rabaça. Nunca pensei que esse dia chegasse. E o dia chegou. E o dia chegou. A unção chegou na vida de vocês para fazer a diferença. Cheira brabas. Novo tempo. Tempo de remover coisas que não deu certo ainda. Cheira babababas. Grosso como a ramaz. Declare mais a palavra. Nova unção. Lá sei que rei deixe que não sou como a base rei a ser se cabacerai. Pode botar a mão também, pastor, senão não vai chegar. É muita gente. Eu pensei que tinha tanto casal na igreja. Eita, coisa linda de Jesus. Chegou o tempo. A igreja precisa largar as tendas. Alargando as tendas. E vocês participando do alargamento das tendas. A unção está aí, pastor. A unção está aí. Vem cá, pastor. A unção pastoral sobre a vida dele. Só recebe. Ele não desistiu de você. Você diz assim às vezes: será que é o tempo? Será que o tempo já passou? E o Senhor está dizendo para você nessa tarde que o tempo é hoje. É agora. Uma nova unção. É um novo tempo. Cheira blasecaradai. Um tempo de regozijo. Um tempo de alegria. Glória a Deus. Cheia babás. Lá, se camas, guardado dentro dele. Não se assusta, que está guardado dentro dele. Que ainda não fluiu e ele sabe disso. Começar a fluir. Começou a fluir. Cheira dai. Nova unção. Uma nova unção. Braço aí.
Para receber a unção pastoral. Fica assustada não. Se prepare. Comece a se preparar. O tempo é agora. O tempo é hoje. Começa a dizer, chegou o tempo da gente fazer, da gente crescer, da gente avançar. Não fica parada não. Porque você vai participar disso. Cheira, se entrega a unção, se entrega ao ensino, se entrega a sabedoria para fazer. Amém? Ixi, não sei nem o horário. Ele faz, independente de, ele faz. E quando a gente abre o coração para receber, eu sei que vocês estão com o coração aberto para receber. Não feche o seu coração. Não olha para o homem. Olha para Jesus. O autor e consumidor da sua fé. Consumidor da sua fé. Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. Você precisa reagir ao que ele já falou com você. Mas você precisa agir. A fé, ela tem uma ação correspondente. Quando Jesus fala, você precisa obedecer. Sai logo e faz o que ele está dizendo para você. Não guarda não. Você guarda aquela palavra aqui, mas você tem que agir e fazer. Eu costumo dizer que ninguém entra num rio pulando. A gente entra num rio dando um passo de fé. Uma unção nova. Nova unção. Cheira blabas. Se dedique mais. O chamado fluir. O Senhor não esqueceu. Ele não esqueceu. Está aí dentro de você. Só receber uma nova unção. Um novo, um renovo. Um renovo. Oh, Pai, obrigado, Pai. O Senhor quer edificar uma igreja forte. E vocês estão aqui para isso. Para pegar junto. Para a obra crescer. E não se conformar com essas coisas que estão acontecendo na rua. E nem parece que tem crente. Nem parece que diz que tem não sei quantos mil crentes no Brasil. Cadê? E essa coisa que está acontecendo por aí. E a posição para você tomar no chamado e fazer a vontade do Senhor aparecer e acontecer e fluir na sua vida. Aí tem um louvor que diz assim: tudo que Deus falou, vai, pastor, não sei nem a hora. Pelo amor de Deus, eu nem sabia que aqui tinha tanto casal. Nem você, né? Não, você sabia, né? Mas Deus tem coisa para fazer. Você sabe disso. Aquilo que você vê é o que Deus quer. O que você tem visto? Quando Deus perguntou para Jeremias: o que você está vendo? Uma árvore, uma amendoeira. O que você está vendo? O que você está vendo? Chamado. É muita unção. E Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Se prepare. Um novo tempo. Vocês dois. Se prepare. A mulher também tem que estar preparada. A gente quer que o homem prepare. Às vezes é o homem que quer fica aquele jogo de empurra. Não, tem que ser os dois. Amém? Eita, coisa linda de Jesus. Você está bem? Já ganhou muita vida para Jesus esses dias aí? Você sabe que você está aqui é por isso, né?
Mas tem. É onde você estiver. É onde você está. É onde você está. Você carrega uma unção. A unção que você carrega despedaça todo o jugo. E onde você chega, as coisas mudam. Por causa da unção. Por causa da unção que Ele te deu. Não se assuste. Independente de você precisa pregar o Evangelho. Seja onde for, não olha para púlpito não. Olha para onde você está. Aonde você está, faça dali um púlpito. Se você disser Jesus é bom, Jesus te ama, já muda o clima. Amém? Está animado? Para alcançar jovens? Para ir para as praças? Ei, dadai, açu. Cheira, abraço. Engrosso como a ramaz. A unção evangelística sobre a tua vida. Eu declaro curas se manifestando na vida de vocês. Curas e libertações por onde vocês passarem. Não tenham medo. Se preparem, porque é grande. É grande. É grande. É grande. Cheira, abraço. Grosso como a ramaz. Cheira, mamamá. Segura o povo, gente. Eita, coisa linda. Coração bate. Coração palpita, né, pastor? Hein, pastor? Como é bom, né, pastor? Hein? Essa unção pastoral é boa demais. E cadê as coisas? Cadê as vidas? Cadê as ovelhas? Cheira blá secadai. Cheira blá mamás. Androxô com brás. Praça tá te esperando. Ira da sequeira dai. Cheira blá mamás. Uma unção nova. Uma ousadia vindo dentro de você. Para você fazer. Onde você está, a diferença. Praça te espera. Te espera. Missionária. Cheira blabase. Missionária. Existe uma unção dentro de você para destravar. Onde você chegar. Onde você chegar, as coisas têm que mudar. Porque o Senhor está dizendo que te deu uma unção de ousadia, uma unção disponível para fazer a obra dele. Ela. Praças. Praças, eu declaro na sua vida. Palavra sendo liberada em todo lugar que você chega. Cheira bababás. Grosso como a rabás. Cheira babás. Cheira babás. Meu Deus, tanto casal, nem sabia que tinha. Oh, papai, obrigado. Eita, jovem. Jovem alcançando jovens. Você tem uma nação aqui. Eu declaro em nome de Jesus. Se preparando. Se preparando. Se preparem. Se preparem. Se preparem. Bem preparado, o Senhor está dizendo. Não quer de qualquer jeito. Começa aqui, onde vocês estão, na igreja local, servindo a igreja local, para depois partirem. Você crê? Você crê? Começa a desejar e declarar. E buscar mais. E alcançando os jovens. Eita, mas... Meu Deus do céu. Há uma unção disponível. Há uma unção disponível. Há um renovo hoje.
Receba renovo. Receba nova unção. Renovo. Você é o cabeça, mas você fica muito preocupado quando ela recebe unção. Fica não. Jesus cuida dela. Amém? Eu sei que você cuida. Mas deixa ela receber e recebe você agora. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é bom e faz. Dá um pouquinho de água. Eu tô assim, tanto casal esse. Sabia não, eu nunca fui na igreja com tanto casal. E tanto pastor, viu? E tanto pastor. Igreja, renovando as suas forças. Renovando as suas forças. Renovando as suas forças. Ele está te dando sabedoria para cumprir o propósito que Ele tem, que é grande. É grande. É grande. Lá se carrabás. Ei, preparando para grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas. Não é pequeno, não, é grande. É grande. O Senhor está preparando esta igreja para o avanço. O Senhor vai largar essas tendas e vocês precisam estar preparados para servir. Ele se queima rabás, grosso como rabás. Servir ao Senhor com a alegria que você tem servido. Amém? Como é que pode? Tanto pastor aqui. Profeta. Receba se manifestando profecias. Profecias. Curas. Receba. 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 Xerra. Doce que rabás. Ei, assou. Cheira da assou. Nova unção. São novo, para pregar o evangelho com equilíbrio. O tempo não acabou. Ele tem te dado sabedoria. Mas você precisa pedir mais. Ele vai te dar. Ele vai te dar as estratégias. Com amor. Você resolver tudo. Com amor. E com sabedoria. Cerebras. Grosso como a base. O tempo não acabou. Não é na sua força. É na força dele em você. E vocês não desistirem. De ficarem juntos. Com um propósito. De cumprir o propósito que Deus tem para vocês. Chegou o tempo
Chegou o tempo de se manifestar. Se manifestar a glória dele através de você. Seu chamado fluindo. Fluindo agora. Unção apostólica sobre a tua vida. Eu declaro agora. Funcionando. Como o Senhor quer. Como Ele quer. Testifica em você. Testifica. Bota para funcionar. Começa a declarar que essa igreja não vai ser o mesmo. Começa a declarar que essa igreja não vai ficar do mesmo tamanho. Começa a declarar que onde você colocar a planta dos seus pés, faz assim. Faz. Onde eu colocar, fala. Meus pés. E as minhas mãos. E a minha boca falar. Vai acontecer. Tudo que eu falar vai acontecer. Essas paredes vão se alargar. Essa igreja vai ser grande. Começa a dizer. Vocês estão aqui é para isso. Não é para ficar só escutando, não. E assistir culto e ir embora, não. É para orar em volta e dizer: aqui está pequeno. Aqui está pequeno. Aqui está pequeno. Aqui não está pequeno. Não está pequeno. Pois você vai começar a declarar junto com ele, em concordância, que você não aceita lugar pequeno mais. Que você quer gente. Que você quer espaço. Que você quer espaço para o povo correr. Para o povo marchar. Shhh. Ei, chegou o tempo. Diga comigo, chegou o tempo. E eu sou esse tempo. Amém. Oh, coisa boa de Jesus. Quanto tempo que eu não vejo vocês. Oh, Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, Pai. Eu sei, Pai, que eles não estão parados, Pai. Mas o Senhor quer mais de vocês. Quer uma nova unção hoje. Uma nova unção hoje. Uma nova unção fluindo hoje em vocês. Uma unção que você ainda não experimentou. Essa unção você não experimentou ainda. A unção do boi selvagem. Eu declaro na tua vida uma unção de boi selvagem. Eu declaro na sua vida uma unção de boi selvagem. Xeredeira sou. Ei. Ei. É desse jeito. Desse jeito que Ele quer. Ele quer assim, ó. Embriagada no Espírito. Embriagada no Espírito. Embriagada no Espírito. Embriagada no Espírito. Começa a rir para as coisas acontecer. Você é uma mestre. Você carrega uma unção dentro de você. E essa unção precisa fluir mais de dentro, saindo da sua boca. Unção de mestre. Receba. Receba. Se vê ensinando. Ensinando. Se vê ensinando. Se vê ensinando. Se vê ensinando. Se dedica mais à palavra. Gente, esses meninos estão muito... Pelo amor de Deus. Não aconteceu nada. Cadê as meninas? Não, vocês têm que ficar espertas. Quebra a unção. Uma unção nova. Um chamado fluindo. Fluindo agora.
junto com ela, caminhando junto e cumprindo o propósito, olhando um para o outro e dizendo: o Senhor vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Uma nova unção. Cheira babamás. Quem prestar atenção. É tão lindo, né? Tão lindo ver o chamado assim, fluindo. Às vezes a gente não fala. Às vezes você recebe um chamado que é Deus que fala. Às vezes a pessoa fala do chamado, mas você precisa ter a certeza dentro de você do que Deus tem para você. Recebe a unção nova. A unção, eu vi profeta na sua vida. Eu vi profeta. Eu vi profeta fluindo na unção de profecia. Tempo é esse. Tempo de avançar. Tempo de ajudar. A mulher sempre é mais sensível. É sabedoria para ele. Para fluir vocês dois juntos. Unção nova. Nova unção. Vocês dois. Uma nova unção. Parece que tem medo de cair. Medo de cair. Lá se queima rabás. Ndroxerrei blababás. Ai, a sua. Eita coisa, a unção que você tem, carrega. Deus te deu uma unção do boi selvagem. Uma unção do boi selvagem. Uma unção do boi selvagem para funcionar. Para funcionar. Para funcionar. Para funcionar. Cheira blabas. Ei, a sou. Dreche queima rabás. Não tenha medo. Só recebe. Só recebe. Só recebe. Cheira mamamá. Cheira mamamá. Cheira mamamá. Cheira mamamá. Cheira mamamá. Doce remar. Nova unção. Às vezes você pensa que não tem. A unção está aí. A unção está aí. Está dentro de você. Para resolver qualquer situação. Dentro de vocês dois. Para resolver coisas. Amém? Vai acontecer. Vai acontecer. Chegou o tempo. E o tempo é esse. Começa a crer. Começa a crer. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho, Pai. Obrigado, Pai. A unção que está sobre a vida dele, Pai, que você deu. Eu vejo uma unção, Pai, apostólica sobre a vida dele, Pai. Para ela funcionar, Pai, nos outros dons, Pai. Eu declaro força, sabedoria vindo de você. Vai acontecer. Novo tempo. Pede sabedoria. Vou te dar. Para fazer acontecer. Meu Deus do céu. Nunca vi uma igreja tão grande assim, de tantos casais. Só receba. Só receba. Só receba. Só receba uma unção nova. Receba um novo hoje. Amém.
preocupada com a hora. Eu nunca vi tanto casal. Nunca vi tanto pastor na minha vida. Tanto pastor. Cheirabás. Uma unção nova. A sua unção que Deus te deu. Funcionando. 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 Não tenha medo. Prepara. O tempo dele não acabou. Deus está te preparando para que cumpra tudo que Ele tem para ele. E você junto com Ele para apoiar. Para apoiar. Te dando sabedoria. Não fala ao contrário. Deus está fazendo na vida dele. E a vida dele, de vocês, não será mais a mesma. Que existe uma unção disponível para fazer. Deus é bom e faz. Faz não, missionário? Se prepara. Se preparando para um novo tempo. Um tempo novo. Um tempo de unção fluindo. Mas as missões começam dentro da igreja. Você não pode ir sem não estar preparado aqui. Você precisa fazer, porque missões começam dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Começa missões. Dentro da igreja. Deus está te preparando. Xerabamamás. Quem? Mas declara. Você viu eu? Coloca o lugar dele. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro fortalecimento, fortaleza dentro dela, Pai. Para ele ver, Pai, que ela tem um chamado, Pai. E ele também, Pai, vai se cumprir. Esse chamado vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Xerabrabás. Creia. Somente creia. Só ora e não chama mais. Fica quieta. Você vem, fica quieta. Pega a roupa dele e ora pela roupa dele. Endraçora, braça, quer. Deus está preparando um povo. Deus preparando um povo. Nunca vi tanto pastor. Nunca vi tanto pastor. Ei, é unção pastoral. Começa a crer, começa a se preparar. Tempo de preparação agora. Prepare, porque Deus tem coisas grandes. Não fica olhando o púlpito, não. Olha para o povo que está sem um abraço. Um povo que precisa de uma palavra, um renovo. E essa unção você carrega. Você carrega essa unção. Cheira, base. Você carrega essa unção junto com ele. Você carrega junto com ele. Você carrega junto com ele. Receba unção nova. Cheira, mamamá. Se alegra. Se alegra. Chegou o tempo. Meu Deus, é a hora. Lê, sequeira, blas. Ei! Se prepare. Se prepare. Se prepare porque é grande. Vocês sabem que é grande. Mas você sabe que tem um tempo de preparação para a gente conseguir. Esse tempo de preparação não é tempo perdido. É buscando mais o Senhor. Buscando mais juntos. E quando um falar com o outro, começa a crer que é Deus falando. Que Deus não mente. Deus não mente. Receba a nova unção do seu chamado. Ei, deixa fluir. Ei, receba. 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 Receba.
Renovo. Deus está renovando, está te dando sabedoria. Começa a pedir mais. Mais. Para de criticar. Vai acontecer. Cheira abraço. Jovem, alcançando jovens. Não fica ligado no que eu vou fazer, não. Faça. O que aparecer, passa. Para poder acontecer, fluir. Quando a gente tem um chamado, a gente tem que dar um passo de fé. E quando Deus falar, a gente vai obedecer. Porque se a gente não obedecer, não vai acontecer nada. Assim como comigo, qualquer pessoa. Não tenha medo de dar. Quando o Senhor falar, vai lá e dá uma roupa. Vai chegar mais roupa. Não está dizendo que não vai faltar nada para você. Nem para você. Começa a dizer que vocês são ricos. Riquíssimos. Riqueza das nações. Riqueza das nações. Riqueza. Começa a declarar. Para ir. Servindo aqui. Coisa linda. E aí você canta assim: quantas coisas eu tenho feito para o meu próprio prazer, andado à procura do meu próprio bem-querer. Tem tanta gente por aí precisando do que você tem, da palavra que você já tem, da unção que já tem, da unção que já está sobre a sua vida. Se prepare. O campo é grande. Cheira, babamás. É grande. É grande. Deus quer te usar. Você precisa ter sabedoria e crer que é Ele que vai fazer. É Ele que faz, não é você. É Ele em você. É Ele em você. Não começa a pensar que é você. É Ele em você. Diz comigo: é Ele em mim. Eu sou forte. Sou corajosa. Porque Ele está em mim, Ele habita em mim. Cheira blas, unção nova, unção de alegria, unção para resolver qualquer situação com essa alegria. Cheira babás, cheira babá. Ei, eu sou. Cheira babás. Às vezes a gente pensa que não deu certo, né? Esquece do que passou. Aquilo que não deu certo, Deus está dizendo que agora vai dar. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque hoje é um novo dia. Hoje você tem uma nova unção. Uma nova unção. Um novo. Só um renovo para você hoje. Só um renovo. 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 Renovando as forças. E olhando para o alvo. Amém. Eita, Pai. Obrigado, Pai. Chegou, né? Chegou? Você começou a falar? A fé chegou na sua boca, a palavra chegou na sua boca. Só acontece quando a gente fala. Se a gente ficar de boca fechada, não vai acontecer nada. Agora, se a gente abrir a boca e dizer que Deus faz, que Ele continua o mesmo, que é hoje que vai acontecer, é hoje que vai acontecer. Pai, obrigado, Pai, pela vida do teu filho, Pai. Eu vejo muita prosperidade na sua vida. Sabe para quê, né? Ele não dá para jogar fora, ele dá para a obra.
Eu declaro na sua vida prosperidade na sua vida e cura através das suas mãos. Curas se manifestando. Não precisa ter medo de colocar a mão, que cura vai se manifestar. Cura vai sair das suas mãos. Cheira para fluir. No chamado ele tem cura. No seu chamado ele tem salvação. Seu chamado ele tem provisão. E começa a dizer que a provisão já chegou. Já chegou. Esse aqui. Deus é muito bom, não é não? Deus é lindo. Ele faz. Ele não faz? Ele já não fez? E ele mudou? E o chamado mudou? Não mudou não. O chamado está aí. Que ele te deu. Você sabia que muita gente parte sem cumprir o propósito? Os dons que ele deu, os dons e talento que ele deu sem cumprir, porque a gente não faz nada. Não é peixe você? Você é um grande homem de Deus. Pai, obrigado, Pai. Uma nova unção, Pai. Ele, Pai, se animando no que você já disse para ele, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai. Fluindo, Pai. Fluindo sobre a vida de vocês dois. Para cuidar de famílias. Aconselhar famílias através de vocês dois. Sei que ele faz. Ele faz. Ele faz. Te transformou. Hein? Quem era você? Que eu sei quem eu era. Ela nem sei, né? Mas eu sei, estou vendo mais que Deus fez uma transformação muito grande. Ele transformou com um propósito. Para você fazer a obra dele por completa. Não é para você deixar pela metade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, um novo tempo, Pai, para o seu filho, Pai. Uma nova unção, Pai. Orosheke Radai. Sereke Radai. Fluindo. Flui na unção que você ainda não experimentou. Ele quer te usar. Ele quer fazer. Ele quer fazer. E Ele vai fazer. Só depende de você. De você falar. E você agir conforme Ele te falar. Amém? Deus é lindo. São missões. 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 Age o seu coração. Age o seu coração. Para ir. Porque todos nós vamos para pregar o Evangelho. Só que você precisa ser preparado. Vocês são preparados na igreja local. Amém? Meu Deus, que coisa mais linda. Uma nova unção. Renovo. Unção nova. Para fazer. Só recebe. Só recebe. Só recebe. Só recebe. Cheira, merece que marramas. Eita, evangelista, meu Deus do céu. Eita. Te aguardam, viu? Lugares altos, grandes. Se prepare. Tem um tempo de preparação para a gente poder ir, viu?
Há um tempo de preparação. E esse tempo não é tempo perdido. Mas você precisa se preparar. Amém? Vocês. Deus é bom. Deus é bom e faz. Precisa deixar fluir o que Deus já falou com você. Um tempo novo para vocês. Fazendo a vontade dEle. A vontade dEle. É hora aí. É a hora. Meu Deus do céu, pastor, não faz isso comigo, não. Nova unção. Nova unção. Não é que eu queria fazer isso, não. Mas foi direção mesmo. Foi direção mesmo de chamar os casais. Eu não sei por que eu pergunto, Espírito Santo, o que é que eu faço lá? Ele mandou chamar casais. Porque Ele quer preparar os casais, quer preparar as famílias. Porque a igreja sem família não funciona. Vocês precisam estar preparados. Porque a igreja não vai ficar desse tamanho. A igreja vai crescer. E vocês fazem parte desse crescimento. Amém? Ah, Pai, obrigado. Por tudo se manifestando na sua vida. Amém? Meu Deus, nunca vi tanto casal. Hein, pastor? E aí, pastor? Fala boas notícias. Fala boas novas, pastor. Só encontramos mais pastor aqui do que outra coisa. Hein? Tá igual aí, Boa Viagem, profeta que não acaba mais. Né, pastor? Deixar fluir. Quando Deus fala com a gente do chamado, a gente, porque é Deus é que fala, não sou eu. O Espírito Santo vai falar direto com você. Pastor Bani falava muito sobre isso. Deus falar com você. A gente fala porque a gente sente pelo Espírito que é aquele chamado. A unção que está sobre a sua vida é de pastor. Mas você precisa ter essa certeza dentro de você. Para esse chamado fluir. Assim como o meu flui. Porque Deus falou do meu chamado. Amém? Pai, obrigado, Pai. Preparando para cuidar das ovelhas. Preparada. Preparada. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Nova unção na sua vida. Um renovo. Um renovo. Uma força que Ele está te dando maior. Uma força maior. Uma sabedoria maior nessa tarde. Receba. Eu dando sabedoria para vocês dois. Cumprir o propósito que Ele tem. Amém? Eita, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Deus é bom. E vai se cumprir o que Ele já falou com você. Só você obedecer. Obedecer. Obedecer a palavra. Há um chamado a ser cumprido. Tenha sabedoria na sua casa. Fala a palavra positiva. Fala o que vai acontecer. Fala o que você quer. Amém? O Senhor está dizendo, filha, eu te amo. Ele está dizendo, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te deu vidas para você cuidar. Porque sabe que tem um amor dentro de você para derramar sobre as pessoas. Uma nova unção. Mais ousadia, mais força, mais força, mais ousadia.
para você fazer, você cumprir o propósito, para você cumprir o propósito. Amém. É casais, viu? Que coisa linda, viu? Vai acontecer, viu? Se pensar falar, se preparar, porque Deus tem coisas grandes. Ele não dá nada grande se a gente não aguenta. Ele só dá quando a gente está bem pronto. E a gente se cresce aqui dentro, servindo, ajudando. Começa a dizer que quando a gente levanta a mão, que para dizer que está disponível, que vai fazer, a gente precisa cumprir o que a gente fala. Não escolher lugar nem departamento. Não é para escolher, porque Deus vai cumprir. Ele vai cumprir. Vocês juntos vai crescer. Amém? Mas pedindo sabedoria a Deus e se envolvendo no ministério que o chamado tem. Todos nós temos um chamado da reconciliação. Então a gente precisa agilizar para isso acontecer. O tempo passa rápido. Aí você vai olhar para trás e dizer, eu nem fiz o que o Senhor pediu. Nunca deixe acontecer isso. Coisa linda. Ele faz. Ele já fez. Mas Ele tem muito ainda para fazer. Sabe que tem nações. Começa a crer naquilo que você deseja. Comece a se preparar. Não para ir sem nada. Você ir pronta. Se alegra. Ele faz. Ele faz. Ele já não fez? Ou você pensa que ele esqueceu? Não, ele quer mais. Quer. Quer mais. Muito mais. Eu estou dessa idade, não parei. E nem vou parar. Não pare, não cala a sua boca de desejar coisas boas para acontecer. Tudo chegando nas suas mãos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, cura se manifestando no corpo dela agora. Cura se manifestando agora. Cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda seta, toda arma forjada contra a vida da tua filha, Pai, não vai prosperar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro uma unção nova. Eu declaro uma ousadia, Pai, para ela fazer, Pai. Para ela cumprir, Pai, tudo que você tem para ela fazer, Pai. E eu declaro, Pai, saúde divina sobre o corpo dela, Pai. Para ela cumprir o propósito. Cumprindo o propósito. Cumprir o propósito. Se prepara. Faça. O que Ele disser, você vai fazer. Cheira bababás. Cheira babás. Cheira babás. Cheira babás. Chereque barrabás. 3. Esquecendo das coisas que não está espalhado. As meninas podem louvar, louvor bem baixinho, de adoração, pode. Ele quer fazer, depende de você. Quer fazer coisas grandes. A gente às vezes pensa que a gente não vai dar conta, eu às vezes penso, mas eu por causa da idade. Mas sempre dá. Porque hoje Ele está renovando as suas forças.
Só recebe. Só recebe. 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 Só recebe. Recebe. Se envolva com o que Ele disser. Amém. Amém. Deus é bom. Ele faz. Abra sua boca só para dizer bênção. Amém. Esse menino aí. Pastor, que horas tem? Dá minha Bíblia ali. Não vai começar? Não, pelo amor de Deus. Ui! A gente sabe que às vezes a gente vai, né? A gente pensa assim uma coisa. Vocês, a gente não pensa que o culto vai ser assim, não sei o que. Não, é como Ele quer. Amém? Eu geralmente, não é porque eu não sei a palavra, não. Não é porque eu sei. Eu quero que Ele faça o que Ele quiser. Veio na direção aqui, que já aconteceu, mas igual hoje, de casais, nunca aconteceu. Todos os casais. Porque Deus, Ele quer edificar uma igreja forte. E a igreja, para ficar firme e forte, só família. Diz comigo, uma família forte. E diz assim, eu sou esta família forte. Porque às vezes, se vem um só, eu sozinha, não vou poder fazer nada. Mas dois, Jesus só mandava dois. Então foi por isso. Eu nem sabia que tinha tantos casais. Eu não sabia, nunca vim aqui. Eu olhei assim, vi, né? Veio na unção, veio para chamar os casais. Mas eu creio que Deus fez. Amém? E o propósito era alcançar famílias. E eu vou orar agora, que terminei ali. Eu vou orar, né? Porque eu vou terminar. Eu vou orar para essa igreja não ficar desse tamanho mais. Não se conforme com isso, não. Vocês precisam. Sabe a igreja do Ibura? Quem conhece a igreja do Ibura? Então, eu preguei na igreja de Ibura. Não era assim, não. Era cheio de umas pilastras. Eu me lembro que eu preguei em Jeremias 18. Quando o Senhor mandou, Jeremias falou, desce à casa do olheiro, para ouvir as minhas instruções. Só que às vezes, a gente desce lá para escutar Deus, mas a gente não quer escutar as instruções, porque às vezes as instruções doem. Não é aquilo que a gente queria para o nosso crescimento. A gente só quer achando que vai passar a mão por cima. Mas esse evangelho não é assim. Diz comigo, esse evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. E eu não vou pregar de qualquer jeito. E nós vamos orar agora. Eu não sei, vai ter ceia, né? Eu queria assim que vocês... Vamos ver se a gente coloca as mãos nas paredes. Todo mundo. Eu queria também. Onde que eu vou botar a mão na parede? Acho que é ali, né? Não, aqui mesmo. Aqui tem um lugar. Não, todo mundo, vamos parar. Todo mundo vai tocar a mão na parede. E nós vamos orar e vamos declarar
que essas paredes, diz comigo, vão alargar. Pode ser que elas não saiam do lugar, mas vamos orar para o lado, porque lá em Zona Norte, um dia de oração lá, o Senhor falou comigo, vai lá e diz para Humberto que eu vou largar as tendas. E eu fui e falei com ele. E eu, na minha, assim, até ignorância mesmo de pensar, né? Eu olhei para as paredes tão bonitas. Será que vai derrubar essas paredes? Mas não derrubou as paredes, não. Fizeram o quê? Compraram o terreno do lado. A minha nora mora em Garanhuns, filho do meu marido. Eu cheguei um dia na casa dela, tem uma academia de mulheres. E um dia eu cheguei lá, estava na janela com ela, eu falei assim, que terreno é esse aqui? Aí ela falou assim, esse terreno. Falei assim, por falar. Eu não orei. Eu disse, que terreno é esse? Ela falou assim, o dono mora na Bahia, mas disse que ele não vende. Eu olhei e falei, ele vai vender, vai ser academia. Oxe, mas menino, para Deus nada é impossível. Nós vamos orar e vai acontecer. Porque eu tenho uma unção na minha vida. E eu creio na unção que Deus me deu para alargar as tendas e as igrejas que eu passei, nenhuma ficou do mesmo jeito. Até fora do país. Cresceu, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vocês também oram, viu? Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, Pai, como diz a Tua palavra, assim, Pai, como você fez no Ibura, assim como você fez no Maranhão, assim como você fez Zona Norte, Pai, assim como você fez em Portugal, Pai, nós declaramos agora, Pai, as tendas se alargando agora, em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos agora, Pai, que esse terreno, nós tomamos posse agora, em nome de Jesus. Está feito. Diz comigo, está feito. E vocês, coloca ali para mim, por favor. E vocês não vão ficar parados, não. Vocês vão continuar dizendo, esse terreno é nosso. Nós tomamos posse. Amém?